último dia do ano, nós fizemos algum agradecimento. E eu procurei a pessoa e ela não estava aqui, e hoje ela está. Então eu quero que vocês aplaudam o Senhor Jesus pela vida do nosso irmão Anderson. Fique em pé, irmão Anderson, fique em pé. É o Senhor mesmo. Fique em pé. Irmão Anderson, irmão, tem doado a mão de obra dele, cooperando conosco na obra, não tem cobrado nada, não tem pedido nada, né? Então, assim, a obra não vai parar, continua colaborando. Amém? Obrigado, irmãos. Vamos lá pelo tema que nos foi proposto, que é Salmo 51, verso do 10 ao 12, que diz assim: cria em mim, ó Deus, puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não se recuses em tua presença, nem se retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu digo glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse ano o tema da nossa igreja, do nosso ministério, é quebrantamento, santidade e avivamento. A gente, dessa forma que o nosso pastor colocou, fica uma coisa bem gradativa, né? Venha o quebrantamento para mim entrar na santidade e manifestar o avivamento, né? Mas isso pode ser coisas distintas também, né? E eu quero falar sobre o quebrantamento. Pastor Mauro, por que o senhor quer falar sobre o quebrantamento? Porque pouco que eu estudei sobre o quebrantamento, eu vi que eu preciso muito de quebrantamento. Que se eu não me quebrantar mais e mais, estiver sempre com esse espírito de quebrantamento, eu não vou chegar aonde Deus quer que eu esteja. Então eu entendi isso. Mas, para me falar um pouco de quebrantamento, eu tenho que entender o que não é quebrantamento. E tem algumas coisas que não são quebrantamento. Mas também o que me chamou mais a atenção foi o orgulho. Porque eu aprendi com o pastor Júlio que o orgulho é um pecado que não deixa peso na consciência. É um pecado que não nos constrange. Nós somos orgulhosos e acabou e pronto. E isso é pecado. Então, para a gente chegar até falar do quebrantamento, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do orgulho. Eu queria que você ficasse atento. Pega essa palavra como Deus conduzia a tua vida, como o Espírito Santo conduziu o teu coração nesta noite. Mas, irmãos, não sai daqui sem fazer uma reflexão, mesmo que não seja o seu estado. Eu já falei, eu preciso de quebrantamento, eu preciso ser quebrantado. E eu descobri também que há orgulho dentro de mim que precisa ser tratado e ser tirado da minha vida. Amém? Então nós lemos o texto básico. E vamos falar um pouco do orgulho. Dentro do orgulho se acha um coração endurecido, uma resistência ao arrependimento, soberba, o não ouvir o Espírito Santo. O orgulhoso, ele se acha autossuficiente, confia em seus próprios braços, na sua capacidade intelectual, acha que não precisa de ninguém. Então, por aqui vocês já estão sentindo quanto eu preciso melhorar. Não estou falando de você, estou falando de mim. Por aqui, vocês estão vendo quanto o pastor Mauro precisa entender isso e varrer o orgulho de dentro dele. Você não, estou falando de mim. Amém? Passa por cima dos outros sem remorso. O orgulhoso, ele passa por cima dos outros, ele não quer saber se é criança, se é moço, se é novo, se é velho. Ele atropela, ele não quer saber, ele não tem remorso. E o pior disso
é que ele se esquece que em Apocalipse 20:12 fala que todas as nossas obras estão escritas em livros. Eu gosto desse texto. E diz também que nós seremos julgados por tudo aquilo que só houve achado escrito nos livros. Então, o meu orgulho de demolidor, que eu saio passando por cima dos outros, sem medir consequências, sem saber o que aquilo vai refletir na vida do meu irmão, da minha irmã, ou até mesmo de um amigo de trabalho, de um vizinho, isso de uma forma que vai me ocasionar uma cobrança lá na frente, porque essa minha atitude está escrita no livro. Pastor, isso houve arrependimento, eu vou falar disso depois, mas vamos entender isso aqui agora, amém? Tem alguém comigo aqui? O silêncio se estabilizou, glória a Deus. Solte as crianças, pastora Andréia, está muito silêncio. O orgulho é o princípio do governo das trevas. O orgulho é um princípio do governo das trevas. A influência sobre o mundo não remido. O orgulho é um princípio das trevas e a influência do mundo não remido. Ou seja, se eu não deixar de ser orgulhoso, se eu não me livrar disso, pastor Júlio, eu entro por uma porta que eu nem aceitei Jesus, porque eu não fui remido, certo? Se eu não fui remido, eu não fui resgatado. Se eu não fui remido, se eu não fui resgatado, eu não sou salvo, porque a remissão é um resgate que Jesus pagou por nós. Então, se eu sou orgulhoso a esse ponto, estou servindo um império, um sistema maligno, a minha salvação está comprometida. Que é isso, pastor Mauro? É a verdade, irmãos. É a verdade. Nós estamos entrando num ano, a nossa igreja está indo, eu vou usar o termo popular assim, no vai ou racha, porque nós entendemos e estamos buscando o que Deus tem para a nossa igreja. Enquanto Vila Paulina tiver famílias sendo destruídas, homens na cachaça, no vício, nós não podemos dormir sossegado. Só que para a gente alcançar, nós temos que ir para esse vai ou racha. Nós temos que estar posicionado naquilo que Deus chamou a Igreja Batista Ministério da Fé. Agora, você olha para a sua liderança. Olha para a sua liderança, o que ela está fazendo? Imita a sua liderança, vai lavar banheiro para o final de ano, vai orar pelas pessoas pela madrugada. A gente tem que seguir o líder. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade disso por causa da questão do orgulho. Eu não vou seguir o diácono Pedro, porque o diácono Pedro chegou na igreja depois de mim, porque o diácono Pedro... Meu irmão, outro termo popular, o que está em jogo é bem maior do que isso, do que o nosso mimimi, é bem maior do que isso. O cerco está fechando, nós estamos assistindo o nosso Brasil sufocando a economia, mas na Europa também está assim, em outros países também, e você acha que isso é o quê? Não é a palavra de Deus se cumprindo? Você acha que não é a palavra de Deus se cumprindo? Como é que você quer ficar diante disso? Como eu falei, a influência sobre um mundo não redimido. Agora, eu quero que você preste atenção, que eu vou te falar quem é o rei do orgulho. O orgulho tem um rei. A Bíblia não fala explicitamente que ele é o rei do orgulho, mas eu vou ler o texto e você vai identificar. Eu tenho certeza que você lê a Bíblia. Isaías 14, versículo 13 e 14, diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao alto céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no norte da congregação, no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
uma bala, e quem acertou? Evangelista Roger. Davi, cadê o Luan? Luan também é fera. Satanás, irmãos. Satanás. O orgulho vem de Satanás. Ele quis ser semelhante a Deus. E agora ele pega isso aí e espalha diante do ser humano, e a pessoa vai vivendo isso. Na carta de 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Você que sabe que você é de Deus, levanta a tua mão que eu quero contar. Eu quero contar quantas pessoas têm convicção que são de Deus. Eu queria contar quantas pessoas têm convicção que são de Deus. Agora eu queria que você abaixasse a sua mão. Agora eu queria que levantasse a mão aquela pessoa que tem convicção que o mundo jaz do maligno. Você que tem convicção que o mundo jaz do maligno, levanta a sua mão. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu sou de Deus, mas o sistema onde nós vivemos é um sistema do maligno, é um sistema das trevas. Eu fui chamado por Deus para pregar o evangelho, para salvar a alma, para dar continuidade à obra do Senhor Jesus, para fazer coisas maiores do que Ele fez. A Bíblia me diz isso, me garante isso. Qual o meu posicionamento mediante um estado que se encontra dentro de mim, que ofusca tudo isso que Deus colocou? Você tem talento, você tem sabedoria, você desenrola tudo, mas o orgulho está ofuscando, está fazendo as pessoas se distanciar de você. Você está pegando um caminho que de repente não vai ter volta. Não vai ter volta. Não vai ter volta. Que é isso, pastor? Não tem volta, não tem. Se você não despertar hoje e agora, é um caminho que não tem volta. Deus com pessoas conscientes. Deus, Ele quer trabalhar com pessoas sóbrias. Deus, Ele quer trabalhar com pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que sabem o que elas significam para Ele. Bom, se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sou sóbrio, se eu sei o que eu significo para Deus, a importância que eu tenho para Deus, se eu valorizo o sacrifício vigário de Jesus, eu tenho que me corrigir, pastor Júlio. Eu tenho que entender isso. Irmão, todo mundo vai errar, todo mundo vai pecar, entenda isso, mas o ficar no erro, o ficar no pecado é que arrebenta. Arrebenta contigo, arrebenta com a tua casa, arrebenta com a tua família, vem maus testemunhos, pessoas não querem estar perto de você, pessoas não querem nem saber quem você é. Quando falam de você, falam para fazer piada. Aquele crente ali, Deus me livre. Temos que entender isso. Você pode até falar, irmão, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você pode até falar. Fica bonitinho você se defender dessa forma. Mas eu acho que fica melhor você despertar, confessar seus pecados, se corrigir, voltar para o caminho, voltar para onde você não deveria ter saído. Buscar ajuda na sua igreja, nos seus pastores. Fica mais fácil. Tem gente que ela sabe que ela está nessa posição. Tem gente que ela sabe que isso para ela é uma desvantagem. Mas mesmo assim, ela prefere viver na soberba. Ela prefere viver no orgulho. É eu que sei, acabou e ponto final. E isso me traz à memória Deuteronômio 15, 17, e no Êxodo também fala sobre a lei do escravo. Fala sobre a lei dos escravos. Mas eu quero só sintetizar para você entender que essa lei, ela fala que se o escravo,
ele for se agradar do seu senhor, e ele quiser continuar sendo escravo, ele tem que ir até o senhor deles, para eles irem até um juiz, para ele manifestar aquela vontade de continuar sendo escravo, e aí em casa o senhor vai e fura a orelha dele na porta, e ali ele passa a ser escravo por resto da vida. Pastor Mauro, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que tem gente que prefere ser escravo do pecado. Tem gente que está feliz no pecado. Tem gente que não quer sair do pecado. Irmãos, o êxito já se foi. O povo já foi liberto do Egito. Mas tem gente que ainda está chorando pelo melão, pelo alho poró, aquelas delícias que eles comiam no Egito. Tem gente que está na igreja, mas está sentindo falta do batidão lá fora, da cervejinha, do uísque, da madrugada. Tem gente que está na igreja e está com isso no coração, está expulsando o Espírito Santo de dentro dela, porque esses pensamentos não andam junto. Não andam junto. Pastor Mauro, eu tenho esse sentimento dentro de mim. Tinha. Ainda tem jeito, vamos mudar. Vamos buscar a melhora, vamos buscar sair disso. Ninguém está vendo, mas Deus sabe, Deus está vendo. A gente pega os textos de Davi, e quando a gente lê Salmo de Davi, quando a gente lê Samuel, as passagens de Davi, a gente começa a entender, a gente tem uma clara visão do que porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele não escondeu o pecado. Davi, ele confessou o seu pecado. Davi, ele foi diante de Deus. Davi faz o censo, vem algo sobre o povo, e ele vai orar a Deus. Deus fala: você está contando meu povo, você está errado. Deus dá 3 opções para Davi, mas Davi fala assim: eu prefiro a terceira, é cair na mão do Deus vivo. Até para ele ser punido, ele preferiu ser punido por Deus. Eu errei, se eu errei, o senhor vai parar isso? Então pune a mim porque eu errei. Quantos lares estão indo por água abaixo, porque o cônjuge não reconhece que o que ele está ditando ali está arrasando com a família, está arrasando com a casa, com o relacionamento, está indo tudo por água abaixo. Em vez de falar igual Davi falou: Senhor, me socorre que eu errei, me ajuda a reconstruir a minha casa, a minha vida, a minha família. Continua de nariz em pé. Continua de nariz em pé. Quantos? Tem conta para pagar, irmão. Tem conta para pagar. Se você tem saldo ou não, o problema é teu. Mas a conta vai ter que ser paga. Não é você que está provocando, não é você que está indo por esse caminho, não é você que está abrindo essa porta. Você vai ter que pagar, irmão. Vai ter que pagar. Você acha que Jesus foi cuspido, foi açoitado daquela maneira por nada? Para a gente fazer o que a gente quiser fazer e permanecer assim? Não. Né? Negativo. Tem conta para pagar, irmão. Amém? Mas você pode, como eu já falei, não preciso viver mais isso. Foi algo que eu identifiquei, não preciso mais viver mais isso. Eu quero mudança. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, foi um domingo de carnaval, vou falar mais uma vez, e eu não queria mais a vida que eu estava vivendo. Não queria mais viver aquela vida. Tinha voltado para casa e tinha tirado a diaconisa da diaconisa Rosilene da comunhão, porque nós não éramos casados e se separamos. Ela foi para a igreja, ela não era casada, ela se batizou e eu voltei para casa com a minha arrogância, com meus pecados. Tirei uma pessoa da comunhão e eu tive noção daquilo ali. Deus abriu meus olhos acerca da salvação, acerca do céu e acerca do inferno. E eu fiz a minha escolha. Eu falei: não, negativo.
Eu falei, amor, eu vou para a igreja hoje. Só que eu falava que ia, pastor Júlio não ia, né? Aqui no ministério tinha a banda Kairos, né? Que era o pastor Henrique, o Eduardo, o Júnior antes, meu sobrinho. E eles, toda vez que eles cantavam, eu falava que ia, nunca ia. Mas dessa vez eles não iam cantar, e eu falei, não, eu vou para a igreja. E vim para a igreja, não me pergunta a mensagem, porque eu já vim decidido a aceitar Jesus. E ali eu tomei uma atitude, ali eu abracei a salvação, ali eu corri atrás para me casar, eu corri atrás para me batizar, e me esforço até os dias de hoje para andar em santidade, para andar na presença de Deus. Não tem outro caminho, precisamos pagar o preço para isso. A salvação é de graça, para mim e para você. O perdão é de graça, para mim e para você, mas Jesus pagou. Jesus pagou, irmãos. Eu tenho um ditado que eu não deixo ninguém gastar meu dinheiro. Ninguém gasta o meu dinheiro, por quê? Porque eu sei o que é 5 horas da manhã, eu sei o que é meia-noite, 1 hora da manhã. Eu que acordo de madrugada para trabalhar, eu que pego o ônibus cheio, eu que chego de madrugada em casa, eu que durmo poucas horas. Então eu não deixo ninguém gastar meu dinheiro, porque se a pessoa gastar o teu dinheiro, ela não vai valorizar o teu suor. Ela não vai valorizar o teu suor. Pastor, você está dizendo que a diaconisa Rosilene... Não, pergunta a ela. Se ela me pede, eu tenho, eu dou. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou trazendo esse exemplo para a gente entender que o que foi pago pelas nossas vidas não foi qualquer preço, não foi por qualquer dinheiro. Foi algo valioso. E nós temos que honrar isso. Nada que nós podemos fazer no mundo vai superar, vai retribuir a Jesus o que Ele fez por nós. Como o salmista diz, o que darei a eu ao Senhor por todo o benefício que Ele me tem feito? Não tem nada que nós podemos fazer, mas podemos tentar ser um crente melhor, ser um pastor melhor, ser um evangelista melhor, ser um diácono melhor, ser um servo melhor, que no resumo é o que nós somos. Podemos se esforçar sim, mas tem jeito. O jeito e o segredo é o quebrantamento. Para mim sair desse estado deplorável, ridículo, horrível, de pecado que é o orgulho. Tem gente que se acha bonitinho e ser orgulhoso, né? Você me desculpe, tá? Só o quebrantamento. E isso significa uma profunda humildade e contrição de um coração esmagado pelo reconhecimento do pecado. Quando eu busco o quebrantamento, eu começo a entender isso. Fica mais claro essa questão do pecado, que vinha me esmagando, vinha me fazendo sofrer. A própria fraqueza levanta a rendição total da vontade própria à vontade de Deus. Ou seja, eu reconheço a minha fraqueza agora. Eu vejo que o pecado me esmagava, agora eu vejo que a minha rendição total, a minha vontade sai e a vontade de Deus entra. Sai a minha vontade e entra a vontade de Deus. Eu não quero saber, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu preciso falar, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para mim falar isso, a minha vontade sai e entra a vontade de Deus. Eu ouvi um glória a Deus aí. Eu tenho que ir por esse caminho. É um estado de espírito doloroso, mas muito precioso para Deus. Porque quando a gente está acostumado a fazer o errado, para a gente desaprender a fazer o errado não é fácil. Dependendo do estágio de erro, a carne vai gritar e a gente vai sofrer.
isso, pastor Mauro? Aperta a tua carne aí para tu ver se tu não vai sentir dor. Aperta aí. Por isso que é doloroso você lutar dia a dia contra aquilo que te afasta de Deus, contra aquilo que te tira da presença de Deus, quanto aquilo que te faz profano, te tirou da situação de santo e te colocou numa posição de profano. Dói. O quebrantamento traz como característica uma tristeza profunda causada pelo pecado. Isso não é um sentimento de culpa e nem um sentimento indigno, mas de reconhecimento que o pecado não vale a pena. O pecado não vale a pena. Mediante a isso, o espaço para a graça e o poder de Deus se abre para a total obediência a Deus. Quando vem esse reconhecimento, o coração vai se abrindo para Deus e vai se fechando para o orgulho, vai se fechando para a altivez, vai se fechando para todos esses sentimentos que faz com que nós sejamos arrogantes e nos afasta da presença de Deus, nos afasta das pessoas. E sabemos que Deus valoriza a alma quebrantada. Nós vemos Davi, com todo o erro de Davi, Deus sempre honrou Davi, Deus sempre entendeu o coração de Davi, Deus sempre abriu a porta do perdão para Davi. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Contrito. Está com o coração contrito para Deus. Quem é que está? Aqui está dizendo que Ele habita. Está aqui, ó. Eu habito no alto santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar os corações do contrito. Quando a gente reconhece isso e busca o quebrantamento, é uma coisa tremenda, porque o orgulho vai esfriando o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito vai tirando a unção, vai esfriando a unção, vai afastando as coisas boas, vai atraindo aquelas coisas negativas. O que era ruim vai ficando pior, porque vai sendo potencializado por causa do orgulho. Mas quando há o quebrantamento, Ele vem e habita dentro de mim e de você. Ele habita dentro do teu coração, porque Ele está vendo que você está falando: não, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais. Você está entendendo isso? Salmo 51:17 diz: sacrifício agradável a Deus, somos o espírito quebrantado. Sacrifício agradável a Deus. Eu vou me sacrificar para tirar a imundície dentro de mim, para afastar esse comportamento que ninguém quer, ninguém por perto, irmãos. Se você perguntar a uma pessoa que você vê que ela é orgulhosa, se ela quer viver com uma pessoa orgulhosa, ela vai falar que não, e ela vai até repudiar o orgulho, mas ela é uma dessas. E o salmista está falando que Deus, o sacrifício agradável é um espírito aquebrantado, é o reconhecimento disso. Um coração compungido e contrito não despreza o Deus. Deus não vai desprezar nunca. Eu sei que eu errei, mas eu estou aqui, Senhor, me ajuda. Ele vai te socorrer. É um sacrifício que agrada a Deus. Quem falou que não tem solução, mentiu. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado.
Deus está perto de mim. Perto de mim. Eu vou me quebrantar mais, porque eu quero Deus mais perto de mim. Mais perto de mim. Muito mais perto de mim. Se for possível. Oh, aleluia. Mas pastor, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você não está entendendo a mensagem. Você não está entendendo a mensagem. Que o orgulho ofuscou o Espírito Santo que habita dentro de mim, de você. E agora a palavra está expondo que você precisa reagir, porque Ele quer estar. Amém? E salva o do que o espírito oprimido. Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A dificuldade vem porque o orgulho, a soberba não vai deixar você voar como uma águia, caminhar sem se cansar, como diz Isaías, não, porque Deus é que está resistindo. As coisas estão vindo com dificuldade, você está sangrando até sangue, meu irmão, mas é porque a soberba está dentro de você, mas Ele dá graça aos humildes. Eu tenho que entender que eu tenho que descer, eu tenho que falar como João Batista falou, é necessário que eu diminua para que Ele cresça, e isso vai agradar a Deus, e as coisas vão fluir. Você crê nisso? E aqui eu estou fechando a minha mensagem. O quebrantamento nos leva à total dependência de Deus. Que o quebrantamento nos leve ao reconhecimento que sem Deus nada somos e nada podemos. Que o quebrantamento nos leve a buscar o direcionamento de Deus em todas as áreas de nossa vida. Que o quebrantamento nos leve a servir, mas servir com amor, não por obrigação. E as palmas aplaudam o Senhor Jesus. Pastor Júlio. Aonde está o teu coração, irmãos? Aonde está? Quero te convidar, você que pudesse colocar em pé. Quebrantamento. Eu botei uma frase no grupo oficial da igreja e para os pastores e líderes. Para o fogo se manifestar, será preciso o ego, o orgulho, a soberba sair. Porque Deus, Ele resiste aos soberbos. Irmãos, tudo que o Brasil está atravessando nesse momento, Deus está tratando também com a igreja brasileira. A igreja tem que se quebrantar. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer nos ver em lugares altos. Mas o lugar para subir espiritualmente é descendo. Descendo. Um coração quebrantado reconhece seus pecados. Muitas das vezes só eu sei pregar, só eu sei cantar, só eu sei fazer.
Ah, quando eu oro as coisas acontecem, quando eu prego acontece, quando eu toco acontece, quando E eu já ensinei que um dos maiores livros de batalha espiritual é o livro de Josué. A terra de Canaã era cercada por gigazeus, ferezeus, heveus, filisteus, já contou os zeus, jebuseus, e ainda tinha uns midianitas, amalequitas, o eu tem que sair do trono. O eu tem que sair do trono. 2026 serão mensagens que vão sacudir, irmão. O eu tem que sair do trono. Cristo tem que reinar. Não é a minha nem a sua vontade, é a vontade dele. Porque na tua vontade você paga a conta, na minha vontade eu pago a conta. E vou ficar vivendo de conta a gota. Deus não quer os seus filhos sendo abençoados a conta gota, mas para isso tem que morrer o eu. Eu queria lembrar a letra de uma música que eu fiz uma letra, dei para o Zanoni, o Zanoni compôs, eu esqueci. Crucifico o meu eu. Eu tenho que crucificar o meu eu. Deus tem que reinar. Eu não posso limpar um banheiro, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro, eu não posso. E Jesus está dizendo, você pode. Davi disse, Senhor, eu reconheço, não me mandas embora da tua presença. Nem retires de mim o teu Santo Espírito, mas me dê novamente a alegria da salvação. Tem muita gente na igreja que está fazendo, mas só está ocupado, não está produzindo e está desanimado, porque está entrando em áreas que não é para entrar. E não está ouvindo o Espírito Santo. Mas Davi, ele disse, Senhor, não me manda embora da tua presença. Eu entendi. Não retire de mim o teu Santo Espírito, torna-me da alegria da salvação. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, um espírito que não se corrompe. Que nesse primeiro domingo, irmãos, com uma palavra que não te fez saltar, não te fez rodar, mas para refletir e procurar ver qual é o jebuseu que está dentro de você, que está dentro de mim, qual é o filisteu que está dentro de mim, dentro de você, qual é o heveu que está dentro de mim, está dentro de você, qual é o girgazeu que está dentro de mim, dentro de você, qual é o midianita, qual é o amalequita, qual é? Para que o eu que Deus idealizou, um só com Ele, você e Ele, um só, eu e Ele, um só. E queridos, quando eu subo no altar para pregar, eu sempre faço uma oração, o Espírito Santo sobe comigo, o Espírito Santo prega comigo.
Quando eu vou pegar o microfone para o Espírito Santo, qual é a música? E de repente vem uma música que nem esperava. Então, com aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com Ele, é se render. Benny Hinn, ele diz o seguinte: ele foi convidado para pregar num culto fúnebre de Kathryn Kuhlman. Ele que ia sempre nos cultos de Kathryn Kuhlman, ninguém conhecia ele. Kathryn Kuhlman faleceu e a assistente do Kathryn Kuhlman chamou ele para pregar num culto fúnebre, que seria num grande teatro. E ele ficou assim: caramba, para pregar, você vai pregar. E ela virou: mas presta bem atenção, não vá lá ficar, não vá agora ficar estudando e orando, não. E ele saiu dali com aquele conselho, dizendo o seguinte: essa mulher está na carne pura, eu tenho que orar, eu vou pregar no culto que era no lugar de Kathryn Kuhlman, no funeral dela. E ele estudou, orou, chegou na hora, estava tudo cronometrado, e determinado cantor cantar, quando ele terminasse era para ele entrar. O cantor cantou a música, e nada dele entrar, o cantor repetiu a música, nada dele entrar, porque ele estava cheio de medo. Terceira vez cantou, nada dele entrar, e aí o cantor cantou novamente, quando eu terminar, a Benny Hinn vai entrar, e nada dele entrar. Alguém foi lá e puxou ele, aí ele não teve jeito, aí ele entrou e começou a falar algumas coisas, e nada acontecendo, e ele nervoso, até que ele disse: Espírito Santo, eu entendi, eu me rendo, eu me rendo. Porque às vezes, irmão, a gente acha que sabemos tudo. Eu sei tudo, já sei que o pastor vai pregar, isso aí eu já sei, aquilo já sabe coisa nenhuma, irmão. Eu e você não sabemos nada. Uma coisa eu sei, nada sei. Aquilo que pensa que sabe e não faz aquilo que Deus orientou ele, não sabe nada. Nós temos que nos render, reconhecer. Vamos adorar, irmão. Primeiro culto do ano. Adore e se renda. Abre o teu coração para Ele e comece a falar áreas na sua vida que o Espírito Santo começar a te mostrar que você precisa corrigir. Vai, pode adorar. Eu vou falar com Deus as minhas, você fala as tuas aí. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Se quebrante diante dele, vamos nos quebrantar. Rasgue o teu coração. Enche-me da graça e do seu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça
Espírito.